O índice abriu com um amplo gap de queda, falando por enquanto aqui no Infut. Estou usando o Infut porque mudamos o contrato, então os dados eles ficam mais corretos aqui no Infut para exemplificar o passado para vocês. Como já abrimos em gap de queda, o trader ele tem a opção de considerar o gap, o que é muito importante, como um movimento de queda, e escolher ficar de fora de movimentos de venda, a não ser que o preço ele faça um movimento corretivo expressivo, talvez num nível de Fibonacci, 50%, 38% do gap, e depois demonstre interesse na parte vendedora. Porque são muito raros os dias que ele abre com um gap bem expressivo, ou de alta ou de queda, e a partir da abertura ele já continua caindo. Tá? Tem que ter acontecido uma notícia muito pessimista, alguma coisa que vire muito o humor do mercado. Sem olhar notícias, a gente tem que a mínima do dia anterior ela é muito importante. Ó. Essa daqui. Quando o preço ele perde, ele deixa pavio. E quando ele tenta perder novamente, temos pequenos candles sem interesse vendedor, não tem força para perder esse suporte. Trabalhando dentro do pavio onde entrou uma série de compradores. E aí vem uma barra, analisando aqui pelo 10 minutos, que foi crucial para eu tomar a decisão de fazer uma entrada. Vem uma barra com volume financeiro fechando acima dessa região. Então uma entrada aqui, compradora, com stop na mínima dessa barra, seria viável. Tá? O mínimo que você tem que pegar para fazer o parcial é 1 para 1. Se teu stop está aqui embaixo, você tem que fazer uma parcial na dobra desse candle aqui. Tá? Então aqui seria a sua parcial caso você quisesse conduzir esse trade para um alvo mais acima. Outro fator interessante é que fizemos um micro pivô. Um micro pivô de alta, ó, com a entrada do mercado americano. Quando temos um micro pivô, temos um Fibonacci. Então daqui até aqui, pegando o movimento integral até o pavio desse candle, 61,8, 100% é o alvo, casa com aquele alvo parcial que eu havia comentado com vocês. Expandindo o ponto 50, eu tenho um nível de confluência que é o 100% com o 50% aqui desse Fibogap. Então a abertura está aqui, puxando o Fibo até aqui, eu tenho uma região aqui muito importante, ó, 50% do Fibogap, com alvo de 50% desse primeiro movimento aqui. Ainda sem comentar a média móvel de 20 períodos aqui do 10 minutos que está descendente. Então aqui seria um ponto de realização, caso você pegou esse trade aqui, fez parcial aqui e conduziu o restante até aqui. Comentando um pouco mais sobre esse rompimento falso, percebam que a gente tinha o IFR sobrevendido em todos os tempos gráficos. Então aqui no 10 minutos particularmente ele estava em 23 na abertura. Então essa para mim foi a primeira entrada do dia. E aí o preço faz um descanso. Normalmente temos dois tipos de correção, as profundas e as laterais. Essa correção aqui particularmente foi uma correção lateral. A gente faz uma barra vendedora, testa 200, não consegue perpetuar a queda. Faz uma barra compradora para tentar fazer o rompimento novamente dos 50% do gap, não consegue fazer fechamento acima dessas barras de topo. Faz uma barra vendedora, testa 200 novamente, não consegue perpetuar a queda. Então estamos em uma correção lateral, estamos consolidados. Temos uma consolidação que formulou esse topo e aqui abaixo uma resistência e um suporte dentro de uma consolidação. Para pegar esse rompimento aqui e esse segundo movimento, 5 minutos seria o melhor time frame para você identificar. Nos 5 minutos eu tenho uma média móvel de 20 períodos ascendente. Já formulei uma linha de tendência conectando esses dois fundos aqui do preço. Então o preço ele toca juntamente com a média, essa linha de tendência. Então seria uma compra após a formação dessa barra. Porém não tem volume financeiro, volume muito baixo. Seria uma compra mais arriscada com stop abaixo dessa mínima. Para tomar cuidado com a região de topo, visto que a gente está num comportamento de consolidação com queda de volume. Existe maior probabilidade de romper para cima? Existe, porque eu vim de um movimento de alta, estou diante de topos e fundos descendentes, ainda não perdi fundo para fazer um topo mais baixo e perder esse fundo e engrenar numa tendência de queda. Então uma compra seria mais sensata do que uma venda, apesar de que quando você tem uma série de pavios sendo deixados em 50%, poderia ter uma venda para levar de volta no suporte. Porém, muito cuidado que você tem uma média de 20 períodos ascendente para não cair em cilada, em armadilhas para os vendedores. Você tem que perceber que o comportamento
anterior do preço ele está mais lateral do que tendencioso. Para confirmar um movimento de queda, precisaria de um topo mais baixo, perder fundo, ou ao menos vir até o meio da consolidação e perder a consolidação, para aí dar mais confiança de que a gente ia voltar a testar esse fundo aqui. E isso não aconteceu. Então uma compra seria menos arriscada do que uma venda nessa ocasião aqui. Quando o preço faz a fuga da região de consolidação, temos um primeiro movimento, foi esse movimento aqui, ó. E ele é replicado a partir desse fundo. Olha que interessante. Para testar média de 200 períodos e linha de tendência como resistência. Mais conservador seria pegar a média de toques dessa consolidação, a força executada aqui dentro e ejetar para cima. E ejetar para cima duas vezes. Então parcial aqui e realização final aqui na linha de tendência ou na média de 200 períodos. Entendendo de Elliott, você sabe que lá no 15 minutos, ou no 30, ou no 60, executamos 5 ondas que aparenta ser um leading diagonal. Onda 1, 2, 3, 4 e 5. 5 inclusive foi até informação aqui de ending. Ó. Daqui até aqui, daqui até aqui. Uma formação de ending diagonal. Então você tem um retorno do preço em onda B, possível onda B, em que você executa uma onda A, uma onda B e aguarda um retorno para uma onda C. A onda A também é comum existir leading, então é possível que essa onda A ela foi em formato de leading diagonal, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, para depois executar uma onda B, conectando todos esses fundos aqui. Você tem um possível leading diagonal ou zigue-zague 535, tá? 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, tem que olhar no micro do preço para ver esses movimentos mais claro, 2, 3, 4 e 5. O zigue-zague 535 para formar uma onda A, retrair em onda B, que faz uma retração de todo esse movimento de alta, 61,8, para começar uma onda C, que faz esse rompimento dessa linha de tendência. Então aqui você tem uma linha de tendência que executou o mesmo movimento que executou aqui anteriormente, a partir desse patamar, duplicando. Isso daqui você tem uma espécie de canalzinho. Quando fazemos esse rompimento, vamos buscar por Elliott 61,8 no mínimo desse primeiro movimento. Então daqui até aqui 61,8 ou 100%, tá? Que são os alvos mais comuns de onda C. Quando ele passa batido do 61,8, ele busca o 100%, que era a região de resistência anterior aqui, ó, do dia anterior. Esse movimento aqui, ele foi muito mais complexo de pegar, porque ele começa a entregar topos e fundos ascendentes, faz um micro pivô. Então a compra seria no rompimento dessa barra aqui, ó, de mudança de comportamento, tá? Que muda o comportamento dessas pequenas barras de venda que a gente tem. Só que o stop dela seria 250 pontos, abaixo aqui 250 pontos. Parcial no 61,8, se atentar a máxima do dia até então. Se ele passou, parcial no 61,8 e realização final lá em cima no 100% ou até que ele mude de comportamento. Com esse candle aqui, caso o teu alvo não foi atingido. E aí aqui já deixa topo duplo, né? A gente tem divergência no IFR, região de resistência. Pegando aqui conservador, né? Esse alvo conservador daqui até aqui. Ele veio completar aqui praticamente no leilão. Esse topo duplo ele se transforma numa consolidação, né? Que vai até os 50%, faz esse rompimento. Então aqui em alvos intermediários, daqui até aqui você tem, em primeiro momento, essa região que ele se consolida com a média de 200 períodos e depois o alvo integral aqui no final. Falando em macro do Elliott, isso daqui pode ter sido uma onda B, tá? Para cair em 5 ondas em onda C em flat. Esse flat pode ser running, que não vai até o final da onda A. Aí nesse caso ele para aqui na metade para continuar o movimento de alta, tá? Isso é uma probabilidade. Olhando todo esse contexto que a gente está nessa região aqui de preço. Tem muito mais coisas para falar aqui, por exemplo, quando o preço ele vem de uma vez até a resistência, a probabilidade dele romper diminui drasticamente. Então quando temos essa configuração de divergência de IFR, o preço ele veio de uma vez até a resistência, a gente deixa um padrão, um rompimento falso, podemos entrar numa venda. Olha o pivô de queda aqui, que se transforma num pivô de queda, né, na verdade, para pegar
alvos desse pivô aqui que dava aqui na média de 200 períodos. Tá? Essa era outra forma de definir esse alvo. Mas para não me estender muito, eu fico por aqui. Essa é a análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários.